Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. É isso que o povo deseja. E é isso que ele sente falta. E a sociedade está muito sofrida. Muito sofrida. E não precisa ir para o Nordeste, não. É aqui na periferia de São Paulo. É na periferia do Rio de Janeiro. É na periferia de Belo Horizonte. Ou seja, as pessoas mais ricas, elas estão saindo. Antigamente saía da casa para um prédio, ia para o céu. Agora sai do céu para ir para um condomínio. Ou seja, você pega a cidade do interior, estão todas muradas como se fosse Roma antiga. Sabe? Tudo murada com guarda pendurada. Ou seja, não é possível. Sabe? Pobre, ele não tem prazer de ser pobre. Eu tenho um dito, ninguém quer ser pobre, ninguém quer ser peão de fábrica. A gente não é peão porque não pode ser outra coisa, mas se eu pudesse, eu seria médico, seria economista. Economista é bom, porque eu digo sempre que economista, quando a gente é oposição, a gente sabe de tudo. Quando chega no governo, a gente parece que esquece o que a gente pensava. Mas eu digo para a peãozada, gente, eles têm que saber. A classe rica tem que saber que nós não gostamos de ser pobre, nós não gostamos de comer carne de segunda, nós não gostamos de nos vestir mal, nós não gostamos de não parar. Nós queremos passear, vestir bem, ter sapato novo, calça nova, comer todo dia carne, comer o que quiser, porra. Isso está na Constituição, isso está na Bíblia, isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E por que a gente não briga por isso? Então, meu caro Alckmin, você já foi promovido a general, sabe? E nós vamos enfrentar. O nosso exército vai derrotar a miséria nesse país. E com uma coisa que eu tenho dito, que politicamente não é prudente dizer, mas todo mundo sabe que eu tenho 4 anos para fazer isso. Todo mundo sabe que eu tenho 4 anos. Todo mundo sabe que não é possível um cidadão com 81 anos querer reeleição. Todo mundo sabe. Se ninguém quer saber, a natureza é implacável. Ela diz. Quando o Mário Soares foi candidato a presidente de Portugal com 90 anos, eu falei, Mário, pelo amor de Deus, cara, porra, você fez história nesse país, sabe? Saiu derrotado com 0 quase. Então, gente, é o seguinte, quero dizer para vocês o que disse em 2003, eu não posso errar. E preciso da ajuda de vocês para que a gente possa derrotar o nosso adversário principal. Primeiro, deixa ganhar as eleições, aí nós vamos nos reunir para começar a decidir como fazer as coisas nesse país. E quero que todo mundo saiba, eu sou contra o teto de gasto. E sou contra por uma única razão. O teto de gasto foi o aprisionamento que o sistema financeiro fez do governo. Porque, na verdade, quem tem responsabilidade não precisa de teto de gasto. Governar é responsabilidade. E eu digo que tem 3 palavras-chave que, se você não tiver, você não governa. Você tem que ter, primeiro, credibilidade. Quando o presidente falar, as pessoas têm que acreditar que aquilo é verdade. Segundo, você tem que garantir estabilidade. E terceiro, você tem que ter previsibilidade. As pessoas não podem ser pegas de surpresa todo dia, toda hora. E é isso que nós vamos garantir. Depois, terceira coisa, nós vamos outra vez transformar o Brasil em protagonista internacional. Nós vamos repetir uma frase do Chico. O Chico disse que gostava do PT porque o PT não falava fino com os Estados Unidos, mas não falava grosso com a Bolívia. E é assim que a gente vai ser. Nós queremos uma boa relação com os Estados Unidos, civilizada, democrática e respeitosa. Nós queremos relação com a China da mesma forma, nós queremos com a Índia da mesma forma, com a União Europeia. Eu acho que nós vamos ter chance de fazer logo o acordo América do Sul-União Europeia. Agora, eles têm que levar em conta que nós temos o direito de querer nos reindustrializar. Eles não podem querer que a gente seja eternamente exportador de commodities, mesmo
tendo consciência de que hoje as commodities têm muita tecnologia, um grão de soja hoje tem muita tecnologia, a criação de um frango tem muita engenharia genética. Antigamente era 90 dias para matar, hoje é 35. Um boi era 48 meses, agora faz com 15 meses, ou seja, daqui a pouco as pessoas estão matando de nascer. Tal é o avanço tecnológico e científico. Então, nós vamos querer negociar, mas negociar de cabeça erguida. Eu e o Celso, quase que nós saímos, sabe, com o acordo da OMC de comércio, quase. Nós só não saímos porque o Bush estava preocupado com a eleição nos Estados Unidos e não quis terminar o acordo. E porque o cara da Índia que negociava era candidato do Estado dele, não quis fazer. E a gente pensava que depois de eleito, o primeiro negro eleito presidente dos Estados Unidos, que a gente ia fazer o acordo. O Obama nunca mais levou os Estados Unidos à Organização Mundial do Comércio. Se afastou definitivamente. Sabe? Então, o Brasil tem força. Não é à toa que, numa viagem que eu fiz para a Europa agora, eu fui recebido pelo chanceler alemão, eu fui recebido pelo Macron, fui recebido pelo Pedro Sanches. Essa semana veio alguém dos Estados Unidos conversar, dos Estados Unidos querer conversar, saber como é que está a política, qual é a possibilidade, que os Estados Unidos estão preocupados, que eles querem reconhecer o resultado da vitória logo no primeiro dia, aquele negócio todo. Eu não falei nada, mas espero que reconheça no mesmo dia mesmo. Espero que o embaixador americano não fique dando palpite, como já deu em outros momentos da história. Então, eu posso dizer para vocês que eu e o Alckmin, sabe, e o Alckmin e eu, nós vamos fazer as coisas que têm que ser feitas nesse país. Nós vamos fazer as coisas que têm que ser feitas nesse país. E as coisas que tem que fazer, todo mundo sabe o que é necessário. Esse país chegou a ser considerado a 6ª economia do mundo, hoje voltou a ser a 12ª economia do mundo. Eu lembro que, quando eu cheguei aqui na presidência, a gente tinha 12% de inflação e tinha 12% de desemprego. Eu lembro que a gente devia 30 bilhões ao FMI e lembro que a gente tinha uma dívida pública de 60,5%. Nós reduzimos a dívida pública interna, quando eu deixei a presidência, para 37% ou 39%. Nós pagamos a dívida e começamos a construir uma reserva que o Brasil nunca tinha tido, uma reserva que dá garantia para qualquer governo, e ela está aí. Nós conseguimos fazer com que a taxa de juros fosse colocada dentro da meta. Esse dia eu achei engraçado o Ciro falando de juros, e eu fui me lembrar, com a informação que a Luísa me deu, nos 3 meses que o Ciro foi ministro da Fazenda, a inflação era 55%, os juros eram 55% ao mês, sabe? Ou 49%. Então, é o seguinte, aqui na política é mais fácil falar do que fazer. Sabe? Eu digo sempre o seguinte, eu não gosto da palavra acho, não gosto da palavra eu creio, não gosto da palavra eu acredito. Porque quando você governa, você não acha, você não crê e você não acredita. Ou você faz ou não faz. E fazer significa tomar decisão. Fazer significa você escolher um lado. Significa para quem que você quer fazer. E, normalmente, a história desse país é que sempre se escolhe o lado de que não precisa do Estado. As pessoas que precisam do Estado, normalmente fica a expectativa de uma regulamentação, de uma Constituição que nunca é regulamentada quando se fala dos direitos sociais. E nós vamos ter que brigar um pouco por isso. Não tem sentido eu estar voltando à presidência da República se for para fazer menos ou igual eu já fiz. Veja o cargo que eu estou assumindo. Todo mundo que já governou sabe. Se eu empatar com o que eu já fiz, eu já perdi. Então eu vou ter que trabalhar mais. O doutor Alckmin vai ter que trabalhar mais. A gente vai ter que fazer aquilo que a gente não esperava que fosse fazer. Esse povo é bondoso, esse povo é generoso, esse povo tem paciência. Porque se esse povo não tivesse paciência, ele não comia o pão que ele amassou que ele come todo santo dia. Eu acho que nós vamos transformar esse país num país mais humanista, num país mais solidário, num país mais fraterno, sabe? E nós vamos acabar com a fome outra vez. Depois quero reunir um grupo de economistas, o Aloysio vai chamar o pessoal,
Eduardo, se prepare, porque nós vamos ter que fazer coisas novas.